Olá, meu nome é Nicolas e está no ar o Podcast Society, que traz informações e te ajuda a entender um pouco mais sobre a comunicação. E eu sou o Joubert, e hoje vamos conversar sobre a sociedade da informação, fake news e a pós-verdade. A sociedade da informação é o resultado da modernização e trabalho intenso da mídia que vem ocorrendo em todo o planeta. Trazendo a informação e a facilitação de comunicação, elas culminam em uma realidade dependente de conteúdo e de ser atualizada constantemente. O termo fake news, como sua tradução já sugere, são notícias falsas, veiculadas no intuito de manipular, persuadir e divulgar informações que contêm inverdades, ou seja, aquilo que não corresponde à verdade. Já o pós-verdade é um neologismo que descreve a situação na qual, na hora de criar e modelar a opinião pública, os fatos objetivos têm menos influências que os apelos emocionais e as crenças pessoais de cada pessoa. Para saber mais sobre a sociedade da informação, convidamos ele, que é mestre e especialista em comunicação, o pesquisador da UNV de Toulouse, da França, Duílio Fabre Júnior. Duílio, primeiramente é uma honra te receber aqui hoje. Por favor, se introduza ao pessoal e fale mais um pouco desse seu extenso currículo. Meu nome é Duílio Fabre Júnior, sou doutor em análise do discurso na área política, sou formado em jornalismo, fiz pós-graduação lato também em comunicação e mercado, meu mestrado também foi nesta área, de comunicação e mercado. Trabalho como coordenador dos cursos de moda e da faculdade de publicidade no Unisal, em Americana. Trabalho como coordenador EAD no Unianchieta, onde também sou professor de algumas disciplinas. Também trabalho na pós-graduação no SENAC. Trabalho também na pós-graduação na FAO em Limeira. E sou professor convidado da Unicamp em Campinas. Então, esse é o meu resumo do meu currículo. Duílio, eu já vou começar logo com duas perguntas, tá bom? Sabemos que são inúmeros os desafios da informação, não é? Mas quais seriam esses desafios? Qual o significado do colonialismo digital? Na verdade, hoje a informação passa por um processo muito complicado de pós-verdade, não é? Isso advém, claro, de um comportamento social da sociedade que nós vivemos. Então, eu penso que os maiores desafios é tentar manter esta questão da gente conseguir fazer, reportar o fato para o telespectador, ou para o leitor, ou para o nosso usuário de internet. O grande desafio hoje são as linhas editoriais dos veículos. Muitas vezes os veículos não assumem as suas posições políticas e as suas posições editoriais, o que faz com que acaba virando uma mistura muito grande, por exemplo, de infotenimento com informação de jornalismo, não é? Com um viés de propaganda e marketing, enfim. Então, o maior desafio hoje é encontrar fontes confiáveis para poder se informar, não é? Porque é um verdadeiro fatiamento de todo o mercado em função das linhas editoriais, já que os grupos de comunicação estão se juntando e se tornando mais influentes na formação crítica do cidadão, principalmente do cidadão brasileiro. Na verdade é isso, né? As pessoas se acostumam a uma só fonte, não conseguem alimentar, por exemplo, as necessidades de consumo de informação de outros meios e acaba sempre sendo
informado por um meio, não é? E aí se esquece que esse meio também tem, esse veículo tem também um posicionamento social, tem também uma visão política sobre fatos, sobre construção de notícias e sobre informação. E aí o que acontece? Um grande grupo acaba sendo, então, dependentes ou colonizados por esse nicho de informação, por esse fluxo de informação. Você acha mesmo que as pessoas estão recebendo as informações que são delas por direito? Não, longe, longe, longe disso. As pessoas recebem a informação do que os grupos ou os veículos de comunicação acham que as pessoas merecem receber, não é? Exemplo, muitas vezes esses discursos, por exemplo, vem recheado de outros sentidos, não é? Por exemplo, efeitos de circulação. Quando você quer dizer uma coisa, você não necessariamente diz, mas o efeito que aquilo causa é como se fosse. Por exemplo, a gente vê cada vez menos os veículos assumindo erros, não é? E esses erros acabam passando como verdade. Então, isso complica muito a que nós temos direito de receber, não é? Nós recebemos o que outras pessoas acabam filtrando e dizendo para a gente que é o que a gente merece, não é? Claro que a gente consegue, num momento ou outro, checar, mudar as fontes, cruzar as fontes, não é? Trazer fontes de outros lugares, países, por exemplo, melhora muito o nosso discernimento. Mas a grande maioria, não é? Para você ter uma ideia, numa última pesquisa feita por uma agência de comunicação, trouxe que ainda no Brasil muitas pessoas ainda se informam pela televisão, não é? E a gente vê as condições sociopolíticas e econômicas, a gente fica bastante intrigado com isso. 90% das pessoas ainda se informam pela televisão aberta, não é? Ou seja, não tem sequer condições de ouvir uma notícia das TVs a cabos, tentar ver o ao vivo do que está acontecendo para tirar as suas conclusões ou reforçar o seu senso crítico. Não, na verdade, essas notícias vêm pela TV aberta, são filtradas, não é? E alguém diz o que é importante para você saber naquele dia. Duílio, como poderá ser promovida a empregabilidade e a inclusão social para um objetivo maior de coesão e participação, evitando assim a marginalização do desemprego? Isso se torna fato porque a inclusão, principalmente, é dos fomentos feito pela ONU, não é? Então, os veículos brasileiros, e aí eu vou falar no caso de nós aqui, os veículos brasileiros, como a televisão, que é gratuito, a internet, que é gratuito num primeiro momento, traz todo esse aspecto da inclusão. Então, as informações, por exemplo, né, por mostrar superação, mostrar outros nichos sociais que utilizam, por exemplo, desse aspecto, não é, desta linha de inclusão, acaba promovendo um debate social. Claro que nas camadas que têm um acesso, não é, um acesso melhor à intelectualidade, né, o que dá o quê? Nem 10% da população do Brasil. Mas é uma população que é formadora de opinião. Então, à medida que nós vemos exemplos, por exemplo, na publicidade, na propaganda, no jornalismo, nos veículos alternativos de comunicação, não é? Na presença, por exemplo, de outras minorias, isso causa um debate, isso causa uma reflexão. Eu acho que dessa forma a gente consegue mudar muitas opiniões a respeito. Agora, fake news. O que é? Para que as pessoas de casa entendam melhor.
Na verdade, a gente tem um conceito de fake news que é uma notícia falsa. Na verdade, o conceito não é bem isso, né? Se trata de uma notícia falsa, mas a produção dela é que precisa ser pensada. Quando a gente fala de fake news, nós estamos falando de uma era da pós-verdade, não é? Na pós-verdade, qual é a máxima? Se até então, antes, nós usávamos a máxima dos filósofos, penso, logo existe, a era da verdade, não é? Nesta era pós-verdade, que nós chamamos de pós-verdade, nós temos aí um conceito muito conflitante, que é eu acredito, logo estou certo. E a partir desses pontos de vista é que as notícias são veiculadas e são repassadas com uma rapidez muito grande, principalmente quando a gente pensa na internet, não é? E aí nós temos um fenômeno comunicacional, não é? Por quê? Porque essas notícias são repassadas, há grupos que acreditam nela, a gente pode pensar aí num exemplo brasileiro, no negacionismo sobre a Terra ser plana, há pessoas que acreditam até hoje que a Terra é plana. Então, para essas pessoas, essa notícia não é falsa. Para essas pessoas, essa notícia é verdadeira, não é? Nós temos algumas técnicas para poder pensar sobre a fake news. Quando a gente pensa que ela pode ser produzida a partir de uma descontextualização. Eu tiro um determinado fato de uma época, como imagens, e coloco agora. Por exemplo, a gente viu isso em algumas passeatas em favor do governo Bolsonaro. Não é? Fotos tiradas de outros momentos foram transmitidas como se fossem momentos atuais, não é? E aí, quando a gente checa em outros veículos, em vários veículos, nós sabemos que não foi assim. Nós vemos que houve uma descontextualização. Depois, nós temos um outro fator que é parte da notícia é verdadeira, a outra parte não é. Por exemplo, cai o consumo de carne no Brasil por causa da Covid. Não, a Covid e o consumo de carne não tem a ver. Cai o consumo de carne por uma desvalorização do real frente às moedas internacionais. Cai o consumo de carne porque, com o dólar mais forte, é mais interessante para os produtores exportar a carne do que colocá-la ou mantê-la no mercado interno. Então, você vê, metade desse título, metade dessa informação está correta. Cai em 25% o consumo de carne por brasileiros, por causa da Covid. Não é necessariamente por causa da Covid. Não é desta forma simplista. E aí, quando a gente replica isso nos outros meios de comunicação, a gente tem um problema, porque mais pessoas passam a acreditar nisso. Depois nós temos também a produção da fake news, quando você, a partir de um fato, você cria uma notícia completamente diferente. Ou continuar aqui no exemplo da carne. Cai o consumo de carne, né? O Brasil agora aprendeu a consumir ovos. Não, calma. Um é consequência do outro. Um não quer dizer que o setor avícola de ovos, por exemplo, está se desenvolvendo. Ele está se desenvolvendo porque ele é consequência. E ele não é a causa da notícia. Ele não é a notícia em si. Se a gente for pensar, brasileiro consome mais ovos, não é? Que notícia é essa? Não é uma notícia, não é uma informação. Na verdade, isso é um dado. Brasileiro consome mais ovos. É um dado. Ela não chega a ser uma informação. Para ser uma informação, ela precisa trazer um porquê isso está acontecendo. Nós descobrimos as galinhas, não é? Nós agora comemos ovos de várias aves, não é? O porquê? Então há uma diferença de dado e informação. E muitas vezes os dados são passados como informação. E por aí vai, né? Então, todo esse acúmulo, por interesse ou não, acabam, não é, trazendo as fake news, as notícias falsas. Por quê? Porque elas atendem um grupo que acredita naquilo ou um grupo que quer tirar vantagem sobre aquilo, não é? Então, na nossa sociedade, a gente pode pensar a fake news desta forma.
E como as pessoas poderiam checar se as notícias são falsas? Por exemplo, nós temos a Lupa, que é uma agência de check news, tem a Globo, tem uma agência também de check news, não é? O que eu recomendo, por exemplo? Que a gente amplie as nossas fontes de informação, que a gente não tenha um único veículo, que a gente não use um único meio para se informar, mas que a gente amplie isso, né? E aí, quando eu falo veículos, não só os veículos gratuitos, a televisão aberta, a internet, mas veículos também outros alternativos, de outros pensamentos, para a gente poder analisar esses fatos, não é? E quando eu falo de meio, não só televisão, não só internet, mas jornal, a gente por rádio também. Então, a gente cruzar essas informações, isso vai fortalecer as nossas elaborações e, concomitantemente, vai fortalecer também o nosso senso crítico. E Duílio, essa é uma das perguntas que nós mais recebemos aqui no nosso programa. Quais seriam os tipos de fake news que existem? Então, esse, como eu estava te dizendo anteriormente, né? Os que são descontextualizados, o que são completamente inventados, como eu te falei lá, o preço da carne e o consumo de ovos. Ora, se eu tiro o preço da carne da informação do ovos, é uma informação correta, é um dado correto, mas não chega a ser uma informação. Então, essas são as principais formas de fake news, não é? Quando você trabalha com uma crença, por exemplo, a partir da terraplanagem, do mundo ser plano, você começa a produzir notícias a partir dali, né? Completamente falso. Então, essas são as principais categorias de fake news que a gente tem hoje. Qual é o impacto que gera a falta de educação e informação na pós-verdade e na veiculação de fake news? Nossa, é o caos completo. É o caos completo, né? É uma sociedade paralisada, é uma sociedade com dificuldades de evoluir, é uma sociedade com dificuldades de se posicionar. E aí a gente volta para a sua questão anterior sobre o colonialismo de informação. É justamente isso, não é? Veja, a falta de educação, de uma educação básica completa, de uma educação superior mais completa, acessível, nos faz o quê? Nos faz diminuir o nosso conhecimento, nos faz diminuir a nossa capacidade de elaborar informações e transformá-las em opinião, não é? E sem opinião nós não conseguimos progredir. Por exemplo, e a falta de informação nos faz ficar no mesmo lugar, tendo as mesmas crenças. Então, assim, é o caos para uma sociedade. Ela vai levar muito mais tempo para evoluir, não é? Ela vai levar muito mais tempo para se organizar. E aí fica o quê? Uma sociedade desorganizada, paralisada, uma sociedade à mercê de alguém que escolha, filtre, informe estas pessoas. E aí, quando a gente passa o nosso poder de decisão, o nosso poder de opinião e o nosso poder de elaboração para outros, a gente está se colocando refém, não é? Está se colocando como gado, não é? Você não sabe para onde você vai, você não tem opinião, você forma bolhas, não é? Aquela pessoa pensa como eu, então eu vou ficar mais próximo dela. Não há o conflito de ideias que é salutar para a evolução de uma sociedade, né? Não há o contraditório no discurso para que essa população possa evoluir, não é? Não há nada. Há sempre um único meio, um único veículo, uma única fonte de informação. Eu não tenho acesso a uma educação que me faça pensar sobre outras coisas. Perdão. Então, fica cada vez mais prejudicado o meu processo evolutivo, social, não é? Fica prejudicado a minha consternação, a minha frustração. Eu não reajo, não é? Eu fico muito controlado socialmente. As pessoas de baixa renda têm as mesmas oportunidades de se informar
e aprender como as pessoas de renda média ou alta? Não. E aí não é só uma questão de renda, né? Por exemplo, teoricamente essas pessoas têm acesso a um ensino básico, não é? Mas assim, o que a gente precisa pensar é a qualidade desse ensino. Como é que isso se insere na política das classes e na política da educação governamental. Não é só uma questão de renda, é uma questão de qualidade. O que a gente oferece, o que as outras classes, o que as classes, por exemplo, as classes mais altas têm acesso a um ensino de qualidade. A classe média e a classe mais baixa, não é? Tem acesso ao ensino, mas a questão é um ensino de qualidade? Não é, porque os professores são mal remunerados, as escolas são sucateadas, não é? Há uma violência nesse meio. Então, não tem muito o que se discutir, não é? Claro que a gente usa a questão da renda para poder classificar essas pessoas, mas a renda está impreterivelmente ligado a uma questão socioeconômica de políticas públicas, não é? Por que nós não temos uma política pública de educação de qualidade? Nós as temos, mas, por exemplo, nesse orçamento desse ano, de 2021, votado agora quase no meio do ano, o MEC pena, a pesquisa no Brasil pena. E aí não interessa se você é rico, pobre ou se você é classe média. Não há dinheiro para pesquisa no país. Como é que nós vamos, então, pensar em pesquisas de vacinas? Como é que nós vamos pensar em pesquisas que melhorem as condições socioeconômicas das pessoas? Não há fomento, não há verba, não é? E mesmo que você seja rico, como é que você vai manter uma pesquisa? Não mantém, porque isso não está nas políticas públicas do governo. Isso não é prioridade na política pública, não é? Então, veja assim, todos nós sofremos, todas as classes, independente da sua condição econômica. Porque vai chegar num momento que você pode estar inserido no mercado, mas você não tem como evoluir também. Por quê? Porque não há política pública sobre isso. Não há fomento de pesquisa, não há fomento de intercâmbios, não há fomento de produção intelectual, não há fomento de nada. Desde o ensino básico até o ensino de terceiro grau, que se perde os fomentos, que se perde a prioridade na política, dificilmente a pessoa com uma classe maior, econômica maior ou menor, possa dar um drible nisso, a não ser que você saia do país, não é? Eu tenho dinheiro, tenho condições de estudar fora no país, eu vou estudar fora porque eu posso desenvolver pesquisas, por exemplo, não é? Você imagina, no momento de pandemia, nós não temos fomento, nós não temos uma política pública que privilegie a pesquisa, não é? A gente fica refém de outros países que fomentam isso. Então, não é propriamente dito uma questão só do indivíduo. O indivíduo pode dar um jeito e sair do país. Chega no momento em que ele sai do país. Porque se ele continuar, ele não consegue ver a prioridade como prioridade aquilo que ele está fazendo. Duílio, na sua opinião, o que a sociedade da informação tem de mais benéfico a oferecer para a sociedade? Se a gente tivesse mais acesso a veículos mais alternativos, veículos que não dependessem, por exemplo, nós temos as TVs e os rádios, são concessões do governo, não é? Se a gente for fazer uma análise, por exemplo, do meio televisão, a gente vai ver que no Norte e no Nordeste, todas as televisões da principal emissora pertencem a políticos, não é? Se a gente for ver no Sudeste e no Sul, pertence a empresários de uma classe muito alta. Isso diz muita coisa para a gente, não é? O que poderia melhorar em se tratando de uma sociedade de informação?
que os nossos meios, que os nossos veículos fossem mais democráticos, a gente tivesse acesso. Agora, uma pessoa lá, que aí tem a ver com a sua pergunta anterior, uma pessoa que não tem acesso a um ensino de qualidade, como é que ela vai ler um jornal? E não é ler, decifrar o código, não é juntar letras, formar sílabas e palavras, não é nesse sentido. Como é que ela vai ler? É no sentido de conseguir fazer ligações. Eu leio o jornal, eu consigo fazer ligações com o meio em que eu vivo, com o cenário em que eu estou vivendo. Não consegue. Então, haver talvez uma democratização desses meios, não é? Que a gente pudesse ter mais televisões democráticas, que não ficassem em mãos, por exemplo, muito específica de políticos ou de grandes empresários, talvez isso trouxesse um benefício muito grande. Não é? A gente já vê isso, não é? Tentando se manifestar já há algum tempo. A internet é bastante auspiciosa nesse quesito, né? Ela te dá condições de você ampliar as suas informações. Mas se você não teve acesso a uma educação de qualidade, você não consegue discernir na internet se aquilo que ela está reproduzindo é verdadeiro ou falso. Não é? Como é que eu sei? Não sei. Como sabemos, a informação é poder. Você acredita que quanto mais informação a população tiver em suas mãos, mais conflitos poderiam acontecer? Até que ponto tanta informação é benéfica ou maligna? Vamos lá, a quantidade de informação, de novo, essa é uma questão muito contundente, muito inteligente que você me faz, não é? De novo, a questão não é a quantidade, mas a qualidade. Nós temos muitas notícias, mas nós não sabemos se elas são verdadeiras, se elas são falsas, porque alguém diz que nós precisamos receber estas informações, não é? Se nós tivéssemos informações de mais qualidade, penso que a gente teria mais posicionamentos. E posicionamentos trazem conflitos. E aí, quando eu digo conflitos, não quer dizer de violência, mas conflitos de interesse. Por exemplo, os nossos vizinhos na Argentina conseguem ir para a rua quando afeta a economia, quando afeta o bem-estar, quando afeta a sociedade. No Chile, depois dos conflitos, aí eles usaram violência para chegar a isso, a Constituição vai ser refeita, vai ser reescrita, a Constituição do país. A partir do quê? A partir de informações que deram posicionamento, não é, aos cidadãos, aos chilenos, e conseguiram, junto aos políticos, mudar a Constituição. Isso é louvável, mas no Brasil nós temos tanto a dificuldade nisso e de manifestar, não é? E as nossas ações, elas existem. A gente bate panela, a gente faz passeata, mas assim, o quanto disso a gente muda, não é? O quanto na hora de votar você tem esta mesma reflexão. Os conflitos, não é? Os conflitos saudáveis, oriundos de informações mais complexas e informações de qualidade, deveriam refletir no momento do voto, não é? Mas aí nós temos, de novo, né, a linha das suas questões. Nós não temos educação, nós não temos uma qualidade nas nossas políticas públicas, não há priorização dessas políticas, não há democratização dos meios, eles estão dotados sempre com políticos, com grupos econômicos muito fortes, não é? Então, veja, toda essa questão vão causando conflitos, mas não necessariamente conflito signifique violência, mas signifique assim, olha, eu não aceito mais você. Na hora de votar, eu vou procurar uma outra alternativa, não é? E isso é democrático, isso é da democracia. E ter informações é ter poder. Se as pessoas do Brasil tivessem mais informações, talvez não aceitássemos, não é, com tanta facilidade algumas questões que nos afligem. Bom, encerramos nossa entrevista por aqui.
Muito obrigado pela presença, Duílio. Até mais. Nós somos uma sociedade da informação que enfrenta muitos desafios. Sempre devemos estar espertos com o avanço das tecnologias da informação. Afinal, elas são as peças-chave para a inovação. Muitos esforços estão sendo feitos para tornar a sociedade cada vez mais bem informada, para que não sejamos enganados. A informação não deve ser privilegiada e nem exclusiva da elite e não deve alienar as pessoas, mas sim muni-las de conhecimento sempre. Ainda há e haverá muito a ser feito, até considerarmos que estamos maduros o bastante para sermos uma sociedade da informação. Este trabalho foi realizado pelos alunos de 5º e 7º semestre de Publicidade e Propaganda. Apresentação: Joubert dos Santos e Nicolas Baldan. Produção: João Godoy. Roteiro: Joubert dos Santos. Pauta e pesquisa: Carla Amorim, Gabriel Santos, Giovana Molina, Lucas Teles, Marcos Borges e Marina Pereira. Edição: João Godoy. Coordenação de projeto: Fabiano Ormanese, Helena Navarrete e Verena Pereira. Coordenação geral: Antônio Valini. Comunicação e Inovação Uni Anchieta.